Vamos lá, meus amiguinhos do New canal do Ribeiro Neto, para repercutir a derrota do Internacional 3-1 de virada para o grande líder do Campeonato Brasileiro. E tudo bem, vamos lá, vamos combinar que perder para o Botafogo não tem nenhum problema, todos estão perdendo, o Botafogo tem uma campanha extraordinária, né? É talvez o virtual campeão, porque ele só aumenta a diferença em relação ao segundo, terceiro, quarto colocado. Agora, o Internacional vinha de uma grande vitória épica, né, sobre o River Plate na Libertadores da América, retomava as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde a situação do Inter não é legal. E olha que o primeiro tempo, o Inter sai vencedor, não é por ter jogado muito melhor que o seu adversário, mas o Inter fez um enfrentamento ok. O Kudê só não tinha o Johnny e botou o Gabriel Ruf, né, no seu lugar e manteve a base do time, que vem sendo a base do time titular do Internacional. E claro, o Rocher fazendo defesas importantes, salvando a lavoura, né? Mas ainda assim o Inter fez o enfrentamento, teve 2, 3 estocadas perigosas e achou um gol. E eu digo achou porque esse gol aí que do Maurício virou meme na internet, né? Porque o Lucas Perry, que é um dos melhores goleiros do campeonato, toma um gol estranho, né? Ele falha porque ele não consegue defender a bola firme, uma bola defensável, fica procurando a bola que estava embaixo dos seus pés. E nesse ínterim, né, ninguém do Botafogo veio e o Maurício pegou o rebote e fez o gol. E o Inter vai para o intervalo 1-0. Não sei se seria o resultado mais justo pelas defesas importantes que o Rocher fez, e fez no mínimo 3 grandes defesas no primeiro tempo. Mas ainda assim, o Inter era competitivo e era do jogo, né? E a gente pensa, pô, tá, olha, hoje é a noite do crime, né? O Botafogo vai cair, o Inter, que tem um histórico, aliás, maravilhoso, tinha, né? No Newton Santos, diante do Botafogo, estava fazendo a sua parte. Só que no segundo tempo, a diferença foi avassaladora. O Botafogo, que não tem o Tigre Soares machucado e que optou por adiantar o Eduardo, que é um meia, né? Ele muda, né? Coloca um menino, né? O Janderson, coloca o Luiz Henrique, o outro extrema, e o time do Botafogo simplesmente atropela o Internacional. Atropela o Inter. Foi avassalador. Foram, no mínimo, 20 minutos onde o Inter não viu a cor da bola. Nesse meio tempo, o Cudeira tenta mudar o time, né? Coloca o Nico Hernandes para tentar fazer com 3 zagueiros uma linha de 5, mas ali o Inter já tinha tomado o gol de empate e mesmo com esse mais um zagueiro, o Inter toma o segundo gol. E outras tantas situações que o Botafogo foi empurrando o Inter para dentro da sua área. Foi avassalador, foi um chocolate. Né? E a coisa só acalma depois que o Inter toma a virada. Aí já com o Bruno Henrique no lugar do Arangues, do Pedro Henrique no lugar do Wanderson, né? Depois sai o Alan Patrick, que cansou, e esse é um outro detalhe, né? O Internacional notadamente babou na gravata, né? E até era previsível, diante do esforço físico e até mental de tudo que aconteceu no Beira-Rio diante do River Plate, o Inter realmente faleceu fisicamente no segundo tempo. E não teve nem forças para reação. E só conseguiu controlar um pouco mais o jogo quando já estava tomando 3-1. Né? Estava tomando 3-1. E aí o Botafogo também deu uma acalmada, o técnico do time carioca reforçou um pouquinho mais o meio para tentar administrar, e o Inter já com o Luiz Adriano na vaga do Ener Valencia, né? Tentou alguma coisa, teve até um gol anulado do Pedro Henrique, que estava realmente impedido, mas evidentemente a justiça se fez, né? Porque o Botafogo foi muito melhor. Aliás, o Botafogo tem sido, né, o time do campeonato. O que fica disso não é nem o resultado, porque perder para o Botafogo, como falei lá no início do post, tem sido normal para todo mundo. Né? Não é isso. O problema é que a vitória sobre o River Plate, a vitória épica, diga-se de passagem, ele é uma ilha dentro desse momento do Cudê do Inter. Com os jogos sob o comando do Cudê, o Internacional, tirando esse jogo da Libertadores da América, ainda não venceu. Né? Então,
há uma certa dificuldade e que, mesmo sabendo que o foco do clube, e é um detalhe que a gente tem que observar, o foco do clube está na Libertadores da América. Tem que dar uma olhada, né? Que por mais que ainda esteja, né, razoável, ainda tá ruim, mas não sabe. A Libertadores é mata-mata e qualquer problema que acontecer fica só com essa desgraça de campanha no Campeonato Brasileiro. Tem que dar uma olhada nisso aí. E se a gente observar que o Inter jogar contra o Fortaleza antes de viajar para Bolívia e vai com o time misto, e depois, antes do jogo da volta contra o Bolívar, vai pegar o Flamengo e deve ir com o time misto, são mais 2 jogos do Brasileiro onde provavelmente terá dificuldade de vitória. Então tem que dar uma olhada nisso. Agora, é óbvio, também vou concordar. Se o Inter vai avançando na Libertadores da América, cada vez mais o brasileiro, né? E aí tudo bem. Só que tem que ganhar a Libertadores para justificar isso, né? Eu não vou nem aí adiante. É claro que é possível o Inter, depois da vitória do River, se candidata. Só que, né, a gente tem que analisar o macro, analisar o todo. E no todo, o Inter só tem esse jogo, né? O jogo da volta contra o River, como um jogo referencial positivo. De resto, ainda há problemas e há, portanto, questões a serem solucionadas. No aspecto físico, como eu falei, era meio óbvio que isso ia acontecer. Talvez o Kudê tenha demorado muito para mexer. Né? Ele apostou na manutenção do mesmo time e a equipe cansou. Né? O Arangues é algo que me preocupa, porque é um jogador que, notadamente, é um jogador de um tempo só, desde o seu retorno aos campos, né? E isso também tem que dar uma olhadinha. Né? E é óbvio, né? O Inter tem que ter uma certa regularidade, né? Para tentar superar os obstáculos que agora serão cada vez maiores. Na Libertadores da América, que tem uma questão de altitude pela frente, embora o Bolívia seja bem menos simples que o River, e, como falei, no Brasileiro, acompanhar, não abandonar totalmente, porque os jogos também vão ficando cada vez mais sob pressão, porque o pessoal lá de baixo vai entrar no desespero. Se é verdade que o Botafogo está disparado, a disputa por vaga de Libertadores também acirra o desempenho das equipes. Enfim, o ano ainda tem muita coisa pela frente. O segundo turno tem inteiro do Campeonato Brasileiro e a Libertadores, como se falou, é algo que a gente não sabe bem o que vai acontecer. Hoje, por exemplo, você sabe, né? Pós-jogo a gente não tem o Rock Bola porque nós não estamos no nosso estúdio, né? Com os nossos discos, né? Mas ele volta, com certeza, depois do jogo do Grêmio que acontece nesse domingo. O que você achou da derrota do Inter, hein? Ficou preocupado? Achou que faz parte, né? O foco mesmo é Libertadores, esqueça o brasileiro. Participe, dê a sua contribuição aí. Tamo junto. Valeu, gente! Aquele abraço!